Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meus amorzinhos? Tava faltando comentar o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. Eu comentei apenas o artigo 2º, né, o caput do artigo, que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando a virtude dela a execução desses efeitos penais da sentença condenatória, né? Os efeitos penais da sentença condenatória. Eu já comentei a respeito deste artigo, falei da abolitio criminis. Agora eu vou falar do parágrafo único. Para quem não sabe, parágrafo no ramo do direito, ele é aqueles dois S's, assim, sabe? Duas cobrinhas. Uma dentro da outra. Eu vou deixar aqui na hora da edição, vou colocar para vocês verem como ele é. O parágrafo único deste artigo é a lei posterior, ou seja, posterior do fato cometido. O fato a gente chama o crime, né? Depois que o crime foi cometido, vem uma lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ou seja, antes de ter o crime, antes da pessoa ter cometido o fato, não existia essa lei. Essa lei veio depois que ocorreu os fatos. Então, essa lei vai aplicar aos fatos anteriores a ela em vigência, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Sentença condenatória transitada em julgado é quando o réu ele já foi julgado, entendeu? Ele não está na prisão, digamos assim, preventiva. Ele tá já na prisão fixa dele. Eu não sei se eu posso chamar desse nome, gente, mas eu vou chamar assim como exemplo pra vocês, pra ficar mais fácil. Então, a pessoa, ela não tá preso provisoriamente, né, preventivamente, provisoriamente, ele já foi julgado. Então, o caso ele já foi transitado em julgado. Por mais que o caso esteja transitado em julgado e ele preso fixamente, a lei que mais favorecer ele vai voltar nos casos que está em trânsito em julgado e aos fatos anteriores a ela antes da vigência. Isto está no artigo 5º, 50 da Constituição Federal. Se eu não me engano, eu já coloquei este artigo aqui, eu vou colocar de novo. Vou abrir aqui a minha Constituição, artigo 5º, né, inciso 50. Inciso, ele é visto como algoritmos romanos, gente, o inciso. É algoritmo romano 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar aí pra vocês verem. Agora eu vou aqui no 50. Peraí. 50XL. A lei penal não retroagirá. Como eu havia falado, a lei penal é proibida retroagir no direito constitucional e penal brasileiro. Porém, né, salvo para beneficiar o réu. Então, se a lei ela vai ser uma lei benéfica para o réu, ela vai voltar aos fatos anteriores, né? Anteriores à lei de vigência. A lei começou a ter vigência depois dos fatos acontecidos. Então, se ela é benéfica, ela vai voltar no tempo com o efeito ex tunc te. Bate na testa e volta, né? Lembrando que o N, ex nunc, seria uma lei mais maléfica e o T é uma lei mais benéfica. Então, ela vai voltar no tempo para beneficiar o réu. O nome dessa lei que vai beneficiar o réu é Novatio Legis in Melius. Traduzindo, entre aspas, ao pé da letra, seria nova lei melhor, ou seja, nova lei mais benéfica. Eu tenho aqui na folha, eu vou ler o exemplo e depois eu vou explicar de um exemplo. Ela é bem simples e bem fácil de entender. Se eu não me engano, tem 4 tipos, né? Abolitio criminis, nova lei, lei mais maléfica, lei melhor, e tem também a Novatio Legis também, que é só a Novatio Legis, uma criação de uma nova lei. Novatio Legis in Melius, nova lei mais benéfica para o réu. Exemplo, sujeito X cometeu furto. Furto, artigo 155. Subtrair para si ou para outro em bem alheio, né? Pena de 2 a 4 anos. Lembrando que furto, ele é diferente de roubo. O furto, você subtrai bem alheio, tipo, escondido da pessoa. O roubo, você faz grave ameaça à pessoa. Então, o roubo é quando você rouba ali na cara dura, né? Tipo, a pessoa vê que você tá roubando e você coloca uma arma na cara dela, você coloca uma faca. Isso é roubo. O furto é tipo assim, a pessoa saiu, foi pro intervalo, vou furtar a mochila dela. Isso é furto. O furto, a pena é de 2 a 4 anos. Após 2 meses do sujeito X cometer furto,
passa a ter uma pena de 1 a 3 anos. Eu acabei de repetir aqui que o furto, a pena era de 2 a 4 anos. O furto, após 2 meses apenas do fato cometido, passa a ter uma pena de 1 a 3 anos. Essa será uma lei mais benéfica, que vai retroagir a benefício do réu. Retroage por ser mais benéfica. Se vir uma lei mais gravosa, ela não vai retroagir, porque ela vai contra o princípio da retroatividade que está aqui na Constituição Federal, inciso 50, artigo 5º, né? Então ela só vai retroagir se ela for mais benéfica. Gente, é bem bom frisar isso, porque eu já fiz várias questões mesmo, de abolitio criminis e de novatio legis in melius, que eles frisavam muito essa questão da lei melhor e da lei pior. Então, em concurso, cai muito abolitio criminis e cai também bastante, não posso dizer muito, mas cai bastante novatio legis in melius. E eles sempre priorizam se a lei piora, ela vai voltar no tempo, ela vai retroagir, e ela não retroage. Por isso que eu vou ficar repetindo isso, tá? Então, após 2 meses de furto, passa a ter a pena de 1 a 3 anos para esse sujeito. Essa lei vai ser mais benéfica, retroagindo a benefício do réu. Retroage por ser mais benéfica. Quando a hipótese de abolitio criminis é assumida, de acordo com as normas do Código Penal Brasileiro, extingue-se a punibilidade do agente aplicada à retroatividade da norma, que retira a tipicidade de qualquer fato durante qualquer fase do processo judicial. Ou seja, se está falando que até processos em trânsito em julgado vai ter a abolitio criminis ou a novatio legis in melius, então qualquer outra fase que o processo esteja passando, seja a fase instrutória, postulatória, também vai acontecer a mesma coisa. Durante qualquer fase do processo judicial ou mesmo da execução penal, segundo a Lei 11.106, de 28 de março de 2015. Deixou de considerar crime como o adultério, a sedução e o rapto consensual. O rapto, eu fico meio assim de falar pra vocês e dar esse exemplo, porque o rapto, ele passou, se não me engano, do artigo 248, era uma coisa mais ou menos assim, 248 do Código Penal, e passou a ser o sequestro pro 148. Então eu acho, assim, gente, eu não tenho certeza disso, por isso que eu não gosto de comentar a respeito do rapto aqui. O rapto, eu acho que ele foi uma mudança topográfica, geográfica do Código Penal, porque o rapto, ele passou a ser sequestro. Então, como eu vou falar que veio a abolição desse crime, sendo que esse crime, o fato e a conduta continua sendo crime, entendeu? Então, vamos classificar aqui como o adultério e a sedução. Sedução era seduzir, cometer esse fato criminoso. Vem uma lei, uma novatio legis in melius, uma nova lei melhor, e fala que o furto, a pena não vai ser mais de 2 a 4 anos. A pena vai ser de 1 a 3 anos. Essa lei, ela vai voltar no tempo pra punir o sujeito X. Sim, ela vai voltar no tempo, porque primeiro, ela é uma lei melhor. Então, ela vai voltar no tempo a benefício do réu. Segundo, não importa se o caso está em trânsito julgado, em fase instrutória, em fase postulatória, em saneamento, não importa qual fase o processo esteja. Se a lei ela é mais benéfica, ela vai retroagir com o efeito ex tunc, bater na testa e volta, porque ela vai ter que beneficiar o réu, gente. É bem simples essa parte, né? Esse é o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal, que é a lei posterior de que qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ou seja, antes dessa lei entrar em vigência, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgado, ainda que a pessoa já esteja fixamente preso, já passou da parte provisória, segundo o artigo 5º, inciso 50 da Constituição Federal. Eu acho essa parte bem simples. Eu acho essa parte um pouco, assim, gente, eu gosto do Código Penal, mas é um pouquinho sem graça. Foi muito difícil pra mim entender de primeira, mas quando você